Em todo o mundo estão identificadas 35 mil espécies de caracóis. Uma das faunas mais diversas de moluscos terrestres está localizada na Madeira. São 279 espécies. Madeira é o terceiro arquipélago oceânico com maior diversidade de espécies. Os gastrópodes chegaram ao arquipélago no período da glaciação. Foram empurrados para zonas não cobertas por gelo. Através do ar, vindo com as aves ou então à boleia de troncos. Troncos ou outras estruturas que permitissem que as espécies se deslocassem no mar. O Porto Santo foi a primeira ilha a ser colonizada. Se formos fazer uma relação de espécie por área, a ilha de Porto Santo é a ilha do mundo com maior diversidade de espécies por área. Tem cerca de 89 espécies em 40 km², o que é imenso. A maior parte das espécies endémicas de caracóis está concentrada na orla costeira, até aos 300 metros de altitude. A ponta de São Lourenço é considerada uma área refúgio. Esta área é uma área de importância histórica porque reflete, no fundo, o processo de colonização que aconteceu aqui na Madeira. As espécies chegaram primeiro à primeira ilha que existia no arquipélago, à ilha de Porto Santo, e depois dispersaram-se até à Madeira. Ponta São Lourenço, nessa altura, estava ligada às ilhas desertas, é por essa forma que partilha um conjunto de espécies também com Porto Santo e com as ilhas desertas. Para além disso, o limite latitudinal da Lauro e Silva nessa altura era muito mais baixo, e então a Lauro e Silva chegava quase até à Ponta São Lourenço. Nesta zona de baixa altitude é grande a abundância de caracóis. O das bananeiras, como ficou conhecido, partilha o habitat com espécies endémicas da ilha. O Cornua aspersum é o conhecido caracol das bananeiras, é o reflexo da introdução de espécies pelo homem aqui na Ilha da Madeira. Será uma espécie que terá chegado com os produtos hortícolas, é pós-colonização e é uma espécie que normalmente tem uma distribuição cosmopolita ao longo de toda a ilha, mas mais centrada na zona costeira. O biólogo madeirense parte à descoberta das espécies mais relevantes. Alguns exemplares podem também ser encontrados em outros locais do arquipélago da Madeira. A Leptactis groviana é uma espécie característica da zona costeira da Ilha da Madeira, é encontrada aqui na Ponta de São Lourenço e podemos encontrar uns primos desta espécie, por assim dizer, nas ilhas desertas. Há uma espécie que é específica da Deserta Grande e outra do Bugio. É a maior espécie que podemos encontrar viva atualmente no arquipélago da Madeira. Caseolos compactos é também o reflexo da tal ligação da Madeira e do Porto Santo. Há uma partilha desta espécie entre estas duas ilhas. A espécie específica aqui da Ponta de São Lourenço é compactos. A espécie de Porto Santo é compactos porto-santanos, precisamente porque é específica da ilha de Porto Santo. É uma espécie mais pequena, com um tamanho à volta dos 10-12 milímetros. Normalmente tem a característica de se esconder debaixo das pedras. A Actinella nitidiuscula tem a particularidade de existir apenas na Madeira e ser a primeira espécie descrita no arquipélago. Foi descrita por Sowerby em 1821. Tem também uma característica muito específica, que é possuir duas bandas ao longo da última volta da concha, e esta espécie vamos mostrar um primo desta espécie na zona mais alta da ilha, no Pico do Arieiro, em que também partilha algumas destas características, mas tem um tamanho muito reduzido. Pelo caminho é possível observar a ação dos predadores. Os principais predadores dos moluscos terrestres são as lagartixas numa fase inicial. Os ovos são predados pelas lagartixas, mas já com o indivíduo adulto isso já não acontece. Nessa altura
Existem os carabídeos, os normalmente chamados escaravelhos, que se alimentam de caracóis, mas acima de tudo as aves, e com especial relevância para a gaivota de patas amarelas, que é um voraz predador de moluscos terrestres, para além de termos os morganhos e os ratos. Esses sim são os predadores de topo dos caracóis e que causam uma depopulação bastante acentuada das comunidades existentes. Regra geral, os caracóis alimentam-se de fragmentos de manta morta. Aproveitam os detritos que encontram no solo. As espécies da Madeira são geralmente detritívoras, ou são na sua maioria detritívoras. Isso quer dizer o quê? Se alimentam de detritos que existem no próprio solo. Podem ser pedaços de fragmentos de manta morta, de fragmentos vegetais ou animais. Mas há também espécies carnívoras. Nós temos espécies carnívoras na nossa fauna, que são espécies introduzidas, mas que se alimentam também de animais mortos. Normalmente, a época de reprodução acontece de outubro a dezembro. Está começando a ver os juvenis em março, abril, já com tamanho razoável. São espécies que são hermafroditas incompletos. Isto quer dizer que algumas têm a capacidade, têm os dois sexos ativos, têm a capacidade também de autofecundação, ou seja, em casos extremos, como pode acontecer de baixa de população ou a população ter realmente um número reduzido de indivíduos, elas têm essa potencialidade de efetuar a autofecundação. Os caracóis estão distribuídos do mar à serra. Em plena floresta laurisilva, encontramos espécies que precisam de frio e umidade. Estamos no Ribeiro Frio, numa zona de Laurisilva do Tilo. Aqui temos espécies mais especializadas e a fauna é muito mais homogénea. Não está tão repartida como acontece na zona costeira. Na zona costeira também temos aquela situação da fauna de haver a diferenciação em 5 tipos de fauna distintos. Cá em cima a fauna é muito mais homogénea, ou seja, o que encontramos aqui na Laurisilva do Tilo, na zona do Ribeiro Frio, é basicamente a mesma coisa que iremos encontrar, por exemplo, na zona de São Vicente. You can find this one in this area. It's called Plutonia nitida. We don't have a common name for this species, so we need to always to tell these names in Latin. That's some kind of boring, but that's what it is. As you can see, there is the shell, but she cannot get underneath the shell. A semilesma é uma das presenças comuns em zonas de manto vegetal. Aquela espécie que temos aqui, que é a Plutonia nitida, é uma espécie que tem uma característica muito interessante, como já tinha referido, da questão do manto. Ela tem uma concha por debaixo do manto e esse manto é utilizado também como mecanismo de defesa. O que é que acontece? Sempre que ela é predada, normalmente por aves, ou então por morganhos, mas neste caso é mais as aves, elas quando vão com o bico, quando a ave vai com o bico tentar pegar na semilesma, ela faz uma produção mais intensiva do muco, do que é chamada baba do caracol, para se tornar mais escorregadia e mais difícil de ser recolhida. Ela, para além de se tornar mais escorregadia, é uma espécie de cola que faz com que o bico do pássaro fique mais ou menos colado e depois tem a característica de levantar o manto de forma a tentar afugentar a ave. Os mecanismos de defesa variam de espécie para espécie. O Oxychilus aliarius tem essa particularidade. Ele, quando perturbado, exala um cheiro a alho e essa é uma das características diagnosticantes e que permite rapidamente nós encontrarmos ou identificarmos essa espécie mesmo no próprio campo. Ela ocorre normalmente por baixo das folhas, normalmente está na página inferior das folhas, na manta morta. Os troncos das lauráceas, como o til e o loureiro, são o nicho preferido
para pequenos caracóis. Os caracóis que vimos há pouco pertencem ao género Leostylia, que é um género característico do arquipélago da Madeira. Nós temos cerca de 28 espécies deste género, que ocorrem maioritariamente na zona de Laurisilva. Elas são muito específicas na seleção do seu habitat e elas podem ocorrer também nas zonas costeiras, mas maioritariamente na zona de Laurisilva. Aquelas que nós vimos especificamente recebem a designação de Leostylia arbórea. E arbórea porquê? Porque estão normalmente associadas aos troncos de lauráceas, quer loureiros, quer betis, como neste caso, e às zonas dos briófitos. Podemos encontrá-las sempre associadas, ou normalmente associadas, aos briófitos, dos quais elas se alimentam. São espécies muito pequenas relativamente às restantes, normalmente variam entre os 4 e os 8 milímetros. Pico do Arieiro, pouco mais de 1.800 metros de altitude. A fauna, considerada subalpina, é composta por 54 espécies de caracóis. Há menos abundância de caracóis e menos diversidade também. A questão climática tem muita influência e as espécies têm que estar fisiologicamente bem adaptadas a esta área. A partir de seria de esperar que espécies sem concha não tivessem a capacidade de sobreviver cá em cima, mas não é assim. Cá existem os 3 estados de evolução, como conhecemos os moluscos terrestres: as lesmas, as semilesmas e também os vulgo-caracóis, que são aqueles que têm concha. São espécies mais pequenas a nível de dimensão, porque também assim o clima o exige. Despendem assim menos energia, há também muito menos cálcio disponível para formar a concha, por isso as espécies também são de menor dimensão e assim também há uma poupança fisiológica nesse aspecto, tendo um corpo mais pequeno. A fauna é mais reduzida, nem sempre é fácil localizar os exemplares escondidos entre as pedras. Aqui, normalmente, as espécies distribuem-se associadas à vegetação, ocorrem normalmente associadas à vegetação, em frestas das rochas, zonas onde há umidade e corre alguma água, ou então mesmo por debaixo de pedras ou mesmo enterradas. Aqui as espécies que encontramos neste sítio são 2 espécies distintas. É uma lesma, que é uma espécie introduzida, de grandes dimensões, aquela que encontramos hoje, que é o Arianater, e depois encontramos o Caseolus calvus, que é uma espécie também que é característica cá de cima, e ela ocorre normalmente associada ou a gramíneas ou debaixo das pedras. A Tinella ermitagiana tem características muito particulares. Para além de ter uma banda na última volta da concha, que é claramente característica, que é característica do próprio género, do género Actinella, ela tem uns pelos, que são tipo uns cílios, umas pirâmides, que faz com que a concha seja um pouco mais robusta. Isso lhe dá-lhe alguma proteção também contra os predadores e dá-lhe a tal característica diferenciadora das restantes espécies que ocorrem cá em cima, no Pico do Arieiro e no Pico Rico. Tratam-se de espécies com elevada tolerância às diferenças de temperatura, podem sobreviver mais de 1 ano em estivação. A estivação é semelhante ao fenómeno que acontece com os mamíferos, a hibernação. O que eles acontecem é aquelas espécies que têm uma concha, normalmente tapam a entrada da concha com uma película calcária e no fundo dormem, baixam a sua atividade, no fundo para conseguirem sobreviver a alturas de muito frio ou a alturas de muito calor. Isso acontece geralmente cá em cima no Pico do Arieiro. Acontece entre dezembro, janeiro, fevereiro ou então no pico do verão, entre julho e setembro. Com as primeiras chuvas, quer da primavera, quer a seguir do outono e inverno, elas despertam e nessa fase, entre outubro e dezembro, normalmente é a altura da reprodução e de ovoposição. Na primavera já estão os juvenis com tamanho já de subadulto, quase adulto, e podemos aí ver grande atividade com as primeiras chuvas. Isamberto é vigilante da natureza. Atualmente tem uma coleção com cerca de 2.000 caracóis recolhidos no arquipélago da Madeira. Comecei, aliás, desde muito novo, desde pequeno que eu comecei com insetos. O meu pai já fazia com borboletas e eu comecei a fazer com aranhas, depois com outros insetos. Depois comecei também a meter caracóis, como tinha as conchas. O animal morre, mas tem as conchas vazias.
E comecei a fazer, e por isso que fui fazendo sempre ao longo dos anos. Tenho caracóis ali colhidos, onde era novo, bastante novo, pequeno. E até agora, depois comecei a primeiro com os da Madeira, em vários pontos da ilha, Loricílio, zonas de montanha, zonas do Funchal. Conhece cada caracol como a palma da mão. Sabe como diferenciar as espécies. É mais com o formato da concha, a coloração, os tamanhos. O próprio caracol vivo também tem umas diferenças. Apesar de haver algumas espécies que as conchas são muito semelhantes, é um bocado difícil de ver, principalmente naqueles mais pequenininhos. Há uns que têm ser mesmo de lupa, que há caracóis que têm 2 membros, por exemplo, as leostilhas, são os caracóis muito pequenininhos, alguns têm 2, 3 membros, e têm ser mesmo de lupa. Às vezes na abertura bucal da concha é uma das coisas que se distingue também pelas espécies. No caso das leostilhas, a maioria delas a gente vê pela abertura da concha. No Porto Santo e nas desertas tem descoberto novas espécies. Alguns caracóis aguardam identificação. Como é uma zona muito escarpada, a maioria dos caracóis, principalmente nos fósseis, é onde tem o maior número de espécies novas, principalmente nos fósseis, estão em escarpas, e as escarpas desertas não são nada fáceis de andar. Aquilo só tem que ser uma pessoa muito experiente para andar, ou só as cabras é que andam lá. E a maioria dos investigadores não estão preparados fisicamente para andar naquele tipo de terreno. E muito vão-se apanhar na Doca, no Val da Castanheira, no Topo. Também tem muitas espécies, mas não tem. Mas o grosso dessas espécies está aí nessas escarpas. É por isso que tem um grande número elevado de espécies novas para a ciência. E como consegui andar bem nas escarpas e andei a fazer vários trabalhos nas escarpas com plantas, também com recolha de outros insectos. E consegui descobrir essas zonas de fósseis e debaixo das pedras mesmo, e fui apanhando aos poucos. A variedade de caracóis endémicos despertou desde muito cedo o interesse da comunidade científica. Várias publicações foram já lançadas em resultado de um trabalho iniciado no século XIX. A começar por Sorby, que em 1824 descreveu a primeira espécie de caracol da Madeira, a Actinella nitidiuscula. A partir daí tivemos o auxílio, no fundo, do Padre Lô. O Padre Lô veio para a Madeira, porque a Madeira tinha realmente uma grande comunidade britânica a residir aqui na ilha, e o Padre Lô, como interessado que era pela fauna e pela flora, fez um grande levantamento, deu um grande impulso aos moluscos terrestres. Desde então, nós temos tido investigadores nacionais. O primeiro a visitar a ilha foi o Barão Castelo de Paiva. Depois seguiram outros estrangeiros com especial relevo para o Wollaston. O Wollaston recebeu informação do Padre Lô e transmitiu a Charles Darwin. Investigadores internacionais, nacionais e mesmo locais têm dedicado especial atenção às espécies madeirenses. No laboratório do Jardim Botânico está em curso o projeto Life Recovery Natura. O que nós fazemos aqui é uma das ações de conservação que nós temos ao abrigo desse projeto, que é na tentativa de reprodução em laboratório das espécies que estão em perigo crítico. O que fazemos é, numa câmara climatizada, damos as condições necessárias para que os caracóis em cativeiro se consigam reproduzir. Temos um conjunto de espécies que utilizamos quer do ilhéu-chão, quer da deserta grande, bem como do bugio, e estamos desde junho de 2015 a tentar implementar o tal programa de reprodução. Na Madeira não existe produção de caracóis para fins comerciais. Os que se encontram à venda na restauração são importados de Marrocos. Quando o caracol está a ferver, deitamos a cebola, o bacon, os orégãos e a pimenta. Depois, ao ferver, deixamos 10 a 15 minutos. Normalmente, a temporada dos caracóis vai desde abril até finais de agosto. É bastante procurado. Aqui na Madeira, especialmente, não é que seja uma tradição madeirense, mas
Há muito continental que trabalha aqui na ilha, professores, e dos madeirenses, muitos foram estudar lá, ao continente, e aí aprenderam a comer o caracol. Então há muita procura nesse aspecto desses madeirenses que estudaram lá e do próprio continental que trabalha aqui na ilha. Das 279 espécies endémicas do arquipélago, 131 estão ameaçadas. Constam da lista vermelha para a conservação da natureza. A ação humana tem sido determinante, por exemplo, nos depósitos fósseis das dunas da Piedade. Das 14 espécies que se extinguiram ao longo dos últimos 300 mil anos, que é o que se reporta estas dunas, que são dunas do Quaternário, do período Quaternário, 9 delas ocorreram após a colonização. Logo aí conseguimos perceber o impacto do homem por destruição de habitats, mas também depois por a introdução de espécies. Há uma espécie, que é a Feba pisana, que temos aqui nestas dunas, que é característica aqui desta faixa da Ponta de São Lourenço e da ilha de Porto Santo. É uma espécie de origem mediterrânica, mas que ao chegar à Madeira ocupou o mesmo nicho, o mesmo habitat que uma espécie local, uma espécie endémica que se chamava Casiolos bodiquianos. Ao competir com essa espécie era muito mais resiliente, muito mais apta, e o que se verificou é que houve uma exclusão ou uma extinção por competição da espécie local do tal Casiolos bodiquianos. Ao rol de preocupações, junta-se uma outra. A maioria das espécies de caracóis está fora das áreas protegidas, pelo que estará sempre sob ameaça.